E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a como criar um logotipo no CorelDRAW, certo? Como nós vamos criar um logotipo, aí o passo a passo para se criar um logo elegante, um logotipo atraente para o seu cliente no CorelDRAW. Essa aula aqui é uma aula do nosso curso de CorelDRAW que está acontecendo aqui no YouTube. Se você ainda não viu, tá? Vai aparecer um cardzinho para você aqui com todas as aulas do nosso curso. É o projeto Design Gráfico para Todos, que eu vou ensinar do zero ao avançado. Você a trabalhar com design gráfico aqui, é só você assinar o canal e seguir a gente para você não perder nenhuma aula, tá bom? Bom, na aula passada nós aprendemos a como criar uma aula, um logo de academia. E hoje nós vamos fazer um logo de pizzaria, certo? Nós temos ainda mais 4 aulas aí à frente, né? Contando com essa aqui agora, de logotipos diferentes. Vamos aprender a fazer um logo de maquiagem, comida vegana e arquitetura nas próximas aulas. Então, uma pequena série de aulas só sobre logotipos. Então, nós vamos ver aqui como criar um logo de pizzaria na aula de hoje. Beleza? Sem enrolação, vamos aqui para a segunda página, onde eu vou mostrar para vocês aqui o que eu reuni, tá? Eu separei aqui já de antemão para não perder tempo, para essa aula não ficar muito extensa, né? Eu separei aqui algumas referências, tá? Eu peguei aqui a referência desta pizza, dessa imagem, tá? Isso aqui eu peguei no FreePic. Eu entrei lá, procurei uma imagem de pizza bem legal. Eu entrei no Google e digitei logotipo de pizzaria e eu encontrei vários. E este daqui eu achei que foi uma boa referência. Então nós vamos criar um logo usando este outro logo aqui como uma pequena inspiração, tá bom? É uma inspiração apenas. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso no dia a dia. O nome da pizzaria vai ser Pizza 1, certo? Esse aqui é um nome qualquer que eu peguei. É o nome de uma pizzaria que tem aqui na minha cidade. Inclusive, eu estou só criando um logo para a gente ter uma referência, tá? É um logo fictício. Padrão de cores. Eu escolhi este padrão de cores aqui para o logotipo, tá? Vocês viram aqui que é bastante colorido, tá? São várias cores variadas. Nós não vamos fazer exatamente usando todas, mas é um padrão base para a gente partir. Onde eu peguei esse padrão, né? Bom, você pode vir aqui no Adobe Color, que é o site da Adobe, que cria padrões de cores. Você pode escolher criar um personalizado aqui, ou você pode vir aqui em Explorar, certo? Em Explorar vai ter várias opções de padrão de cores para você. Você pode vir aqui digitar pizza ou pizzaria, né? E daí ele vai te dar aqui combinações de cores que tenham a ver com o tema aí, que algumas pessoas já usaram, que algumas marcas também já utilizaram, né? Como essa daqui, ó, que eu achei legal essa combinação. Mas a minha combinação, eu usei cores diferentes, eu simplesmente me baseei e peguei outras cores, tá? E aqui em texturas, eu peguei essa textura, que na verdade é um vetor, tá? É um vetor de uma retícula. Você pode ver que ele está todo solto aqui, olha. São elementos soltos. Então eu quero usar um fundo de retícula para apresentar para o cliente. E este daqui foi o fundo que eu escolhi, não vai ser essas cores, mas a retícula em si é essa. E onde eu peguei essa retícula, né? Bom, eu peguei ela usando o site FreePic. No site FreePic você digita aqui retículas, você encontra diversas retículas para baixar aqui. E daí você pode escolher uma, eu escolhi uma dessas aqui e ela está aqui agora para o nosso uso, beleza? E a fonte, né? Fonte, eu dei uma pesquisada boa em fontes para a gente usar. As fontes eu pesquisei utilizando o site FontSpace. Existem outros sites, tá? Eu procurei fontes de pizzaria. Eu achei essa fonte aqui da Pizza Hut, é bem legal, né? Mas eu usei outras fontes aqui e eu gostei bastante dessa fonte que vai ter a cara que eu quero dar no logotipo, que é uma coisa bem descontraída. O nome da fonte é Pizzaria mesmo, esse é o nome dela, tá? E daí eu vou usar ela como base aqui para a criação. Vocês podem pesquisar por nomes diferentes aqui. Este site é um site muito legal de fontes, certo? Então, vamos à criação em si, a criação definitiva, né? Primeiro eu vou pegar aqui essa escrita, tá? Pizza 1. Eu vou separar o 1 da pizza que está aqui, tá? Numa fonte apenas, né? Numa escrita apenas. Eu vou deixar essa pizza toda em maiúscula, tá? Eu vim aqui em texto
mudar para maiúscula. Perfeito. Se você ainda não sabe esses comandos básicos do Corel, tá? Eu recomendo muito que você veja as aulas iniciais do nosso curso, que nós estamos do zero ensinando aqui. Tudo que nós vamos usar aqui, vocês já aprenderam se vocês estão acompanhando o curso, né? Bom, a fonte, eu vou escolher a fonte, vou usar aquela fonte pizzaria, né? Que eu baixei. Vou colocar ela aqui, vou achar ela aqui rapidinho pra gente. Pizzaria, aqui está a fonte. Eu achei essa fonte bem legal para a proposta que eu quero fazer, tá? Vou pegar aqui essa referência só para vocês visualizarem, tá? Essa referência aqui, eu achei interessante a ideia da escrita no meio e a pizza ao fundo. Não, a combinação de cores é legal, mas não é essa combinação que eu vou usar. Eu só peguei a ideia em si. Eu quero mostrar para vocês que vocês podem navegar no Google e ver logotipos variados e usar estes logos como base para a sua criação. Tá? Isso não é errado, é uma inspiração, você vai estar usando como base, mas você não vai copiar, você não vai fazer igual. Tá? Essa é a ideia. Nunca faça igual, nunca faça uma cópia. Sempre crie algo do zero, e é isso que eu vou fazer com este logo, beleza? Então eu peguei aqui essa escrita, olha, pizza 1, certo? Eu vou dar destaque para esse 1, para que esse 1 ele fique saltando, né? Eu vou encaixar ele bem aqui assim. E diferente do outro logo, tá? Que no outro logo eu acabei não usando linhas guias nem nada, porque eu fiz uma coisa bem rápida, e nesse daqui eu vou fazer umas pequenas linhas guias aqui, para a gente trabalhar certinho, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou delimitando o espaço dos cantos do logotipo, tá? Dos cantos da palavra, e coloquei um pequeno espaço em cima e embaixo. Eu vou deletar, tá? Esse logo aqui da lateral, porque ele é só referência, já está na minha mente aqui a referência. E daí aqui, esse espaço, olha, nós vamos deixar o mesmo espaço que está embaixo, eu vou deixar em cima, tá? Vocês vão entender o que eu estou fazendo com esse espaço aqui, tá? Então, o mesmo espaço vai vir aqui para baixo, eu vou só ajustar ele aqui para ficar certinho, ó. Perfeito, tá? Então, já posso deletar. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma pizza aqui no fundo, tá? Então, a pizza, eu quero que essa pizza que a gente está criando, que ela siga nos limites aqui do logo, tá? Então, você está vendo que o círculo vai começar mais ou menos aqui onde acaba esse P, e a mesma coisa do outro lado, tá? Então, basicamente seria isso daqui, né? E aqui não tem problema se o 1 ficar para fora, tá? Essa é a ideia mesmo. A ideia é que o 1 tenha destaque, ele vai ficar um pouco para fora, tá? O que eu acho legal, tá? Eu acho legal brincar um pouco com a tipografia, às vezes, e deixar ela um pouquinho mais inclinada, dependendo do serviço que eu vou fazer, tá? No caso desse daqui, vai combinar isso, essa ideia. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais inclinada. E eu vou usar um quadrado aqui, um retângulo no caso, né? Para cortar este logo nessas linhas guias que a gente colocou, tá bom? Então, essas linhas, elas serviram apenas para a gente definir o espaço onde eu vou cortar, e aqui eu vou fazer um corte, beleza? Então eu vou simplesmente pegar, deixa eu centralizar primeiro, tá? Não está centralizado ainda este logo. Eu vou selecionar os dois elementos, apertar a letra E para centralizar na vertical, e daí já fez o alinhamento, e agora sim eu vou cortar aqui este elemento, tá? Então eu fiz o corte, olha. Então vocês já viram aqui que nós temos as duas partes que será a nossa pizza e a escrita com o número 1 ressaltado aqui, beleza? Bom, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos começar a nossa criação. Eu vou deletar essas linhas guias, elas não são mais úteis para mim, tá? Eu vou fazer aqui um pequeno corte neste canto da pizza, tá? Eu vou separar primeiro a parte de baixo da de cima. Elas são um elemento apenas, tá? Eu vou vir aqui e vou separar a curva. Então agora sim a parte de baixo está individual da parte de cima. Aqui eu vou criar alguns pontos, olha. Simplesmente para que eu possa deletar este ponto aqui e criar um elemento arredondado
na parte superior. Então, a gente já está definindo o layout, ou no caso, né, o contorno do nosso logo. Tá? Eu vou vir aqui e vou ajustar ele para ficar mais suave e ele andar mais seguindo aqui. Opa, eu acabei fazendo errado. Isso. Seguindo aqui um pouco o alinhamento aqui dessa letra 1. Beleza? E a mesma coisa aqui embaixo. Aqui no caso nós vamos fazer uma quina nessa parte aqui, tá? Esse logo, ele é um logo todo irregular. Essa fonte, desculpa, ela é uma fonte toda irregular, tá? Isso é proposital, que eu quero fazer uma ideia mesmo de uma coisa bem movimentada. Então vocês vão entender isso daí no processo. Vou selecionar aqui e vou mandar ele aparar essa parte de baixo. Então nós temos aqui agora a parte de baixo também separada, tá? Então pegando essa referência, né? Ó, eu deletei a referência aqui, não tem problema. A ideia seria a gente fazer pequenos elementinhos que vão numa pizza soltos aqui, tá? Mas eu vou fazer isso daí tudo junto com vocês. Eu vou pegar, a gente poderia, tá? Eu poderia simplesmente pegar, vou mostrar para vocês uma possibilidade, tá? Eu não vou fazer isso, mas eu vou mostrar uma possibilidade para vocês. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar aqui pizza, certo? E vocês vão ver que existem vários elementos de pizza aqui, olha, tá? Tem tomatinhos, tem, né, champignons. Eu poderia pegar esses elementos de um ícone que já está pronto e começar a brincar ali com a minha pizza e montar ela, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer manualmente. Então, só para vocês visualizarem, tá? Eu vou fazer aqui um desenho oval. Este aqui vai ser uma azeitona, beleza? Vou deixar ela verdinha só para a gente simular, tá? Não vou usar as cores definitivas ainda. Agora eu vou fazer aqui um pedacinho de champignon. Opa, desculpa. A gente pode fazer aqui utilizando o retângulo, certo? E vou fazer o círculo mesmo, tá? E eu vou usar a ferramenta de forma. E com a ferramenta de forma, eu vou vir aqui e vou cortar esse círculo no meio. Olha aí que legal. Então eu venho aqui e faço isso daqui. Esse aqui vai ser o nosso champignon estilizado, tá? Estamos fazendo tudo estilizado aqui neste logotipo. Champignon, eu vou deixar ele numa corzinha qualquer, só para a gente visualizar. Beleza? Eu vou simplesmente pegar aqui e vou deixar arredondadinho essas partes de baixo do champignon aqui para a gente brincar, tá? Vou vir aqui, ó, deixar arredondadinho essa parte e aqui também a mesma coisa com esta parte. É um cogumelinho aqui na nossa pizza. Beleza? Bom, eu vou fazer também aqui embaixo, tá? Deixa eu fazer aqui. Vou transformar isso em curvas. Vou fazer um pequeno... Opa, desculpa, não selecionei o elemento. Deixa eu salvar, né? Vamos salvando. A outra aula eu fiz a aula inteira sem salvar nenhuma vez. E corri o risco, né? Poderia ter perdido aí o meu trabalho. Agora sim, tá? Eu vou criar aqui um pontinho. Eu vou simplesmente fazer aqui esse champignon um pouquinho irregular, bem estilizado mesmo, tá? Vocês vão ver que como se ele tivesse cortadinho, né? Uma coisa imperfeita. Certo? Bom, vou soldar esses elementos, virou uma peça apenas. Então nós temos aqui uma azeitona, um champignon. Eu vou fazer um pedacinho, uma rodelinha de tomate aqui, tá? Tomate é facinho de fazer também. Vou fazer ele de forma irregular, tá? Lembrando um pouco o desenho da fonte ali, que ela é toda tortinha. Tá? Vou fazer aqui assim, uma rodelinha de tomate deste jeito. O que a gente faz, né? A gente pega aqui e fura, apara, né, esse círculo. Aí a gente tem aqui, no caso, já a rodelinha. Eu só vou colocar os elementos aqui dentro, tá? Para isso, vou pegar a ferramentinha de Bezier e vou fazer aqui essas partezinhas aqui de dentro do tomate, apenas como exemplo. Beleza? Olha aí, ó. Então a gente consegue brincar aqui e criar um tomatinho estilizado para nossa marca. Certo? Vou fazer assim, ó, tomatinho desse jeitinho. Acho que vai ficar legal.
bem estilizado mesmo. Você pode fazer o círculo dele se você quiser, o centro ou não, né? Vamos ver como ficaria aqui. Ficaria interessante, mas eu vou deixar assim, vai. Fazer um tomatinho bem estilizado mesmo aqui, cortado de forma imperfeita mesmo. Certo. Então nós temos aqui um tomatinho, temos aqui um champignon, uma azeitona, e eu vou fazer uma folhinha aqui só pra gente brincar, é como se fosse um manjericão, ou como se fosse um outro elemento aqui que vai na pizza, tá? Folhinha, vou pôr ela verdinha também, só como exemplo. Beleza, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar brincando com esses elementos aqui no fundo, na pizza, né? Eu vou deixar tudo em uma cor, porque a ideia é a gente ver se o logo vai funcionar bem em uma cor apenas, tá? Eu não soldei os elementos do tomate, eu vou soldar aqui agora, tá? Eu vou deixar isso aqui tudo branquinho, olha. Então, para a gente ver se o logo ele trabalhar bem, se ele ficar legal branquinho, ele vai ficar legal em qualquer cor que você colocar, tá? Então, vamos começar deixando ele atrativo, preto e branco mesmo aqui. Beleza? Então, para isso, eu vou começar a espalhar aqui esses elementos de forma aleatória, simplesmente para a gente criar mesmo um desenho, tá? Fazer um tomate menor, um tomate um pouco maior. Vou fazer o champignon deitadinho aqui de um lado. Vou fazer ele também deitadinho do outro. Certo? Posso pôr aqui embaixo também e virar, virar esse champignon assim. Posso pôr uma azeitona deitadinha aqui, uma outra aqui. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo, olha. Você vai brincando, tá? E aqui a nossa folhinha. Vou deixar uma folhinha um pouquinho mais assim. Nós vamos brincando com a criação em si. Lembra que isso aqui é um logo, tá? Então ele pode ser bastante estilizado, não tem problema. A ideia é que ele fique atrativo, tá? Você pode deixar um elemento maior, outro menor, isso daí não tem problema nenhum. A intenção aqui é deixar atrativo. Legal, né? E eu vou pegar aqui, vou fazer umas pequenas bolinhas mesmo, que é para dar a intenção de preenchimento, que tem coisas ali, como se fosse temperinhos, ou como se fosse alguma coisa a mais que tem na pizza, tá? Vou pegar aqui essas 3 bolinhas, olha, vou duplicar elas para cá também, mudar o sentido, colocar mais uma, certo? Então você pode fazer isso, olha, você vai criar uma pequena textura, apesar de ser um logo chapado, mas ele acaba aparentando ter uma textura, tá? Olha que bonitinho que fica. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, certo? Como vocês podem ver, este logo ele é um logo desenhado, né? É um desenho estilizado. Então, as regras de alinhamento perfeitas que você normalmente usaria num logo para alinhar cada elemento, cada coisinha, elas não se aplicam aqui. A ideia dele é ser bagunçado mesmo, tá? Você logicamente vai aplicar as regras de alinhamento como eu fiz no começo, alinhando ali aos elementos base do logo, tá? Mas o conteúdo da pizza não precisa estar perfeitamente alinhado. Olha aí, ó, deu pra gente fazer um logotipo bonitinho, usando aquela ideia daquela imagem que a gente viu, né? Tá faltando um item aqui, tá vendo? Tá um pouquinho vazio, então a gente pode preencher aqui. Eu vou colocar mais de uma folhinha, só para a gente ilustrar aqui a nossa pizza, certo? E depois nós vamos colorir isso, tá? Então vai ficar uma coisa mais agradável. A gente só está definindo o desenho em si agora. Fazer a mesma coisa aqui, certo? Essa folhinha como se fosse um raminho de manjericão. Perfeito.
Então nós temos aqui agora os elementos bem distribuídos dentro do nosso desenho. Legal, né? Vamos ver como ficariam as cores. Como que a gente poderia brincar com as cores utilizando este logo, tá? Eu vou vir aqui, vou agrupar tudo, colocar no centro, beleza? E, uma coisa que eu vou fazer que eu não fiz, tá? Estes elementos que estão aqui embaixo, né? Esse tomate, esses 2 tomates, eu vou pegar e vou cortar eles, tá? Eles estão inteiros ali, saindo para fora do logo. Eu não quero que isso aconteça, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Tá vendo? Eles estão inteiros. O mesmo acontece com esse de baixo. E esse daqui também, né? Acontece isso, olha. Então, eu vou simplesmente vir aqui, fazer um retângulo, selecionar ele e vou aparar. Então, ele vai ser aparado ali na base do logo. Vou fazer a mesma coisa com esses de baixo, olha. Vou selecionar ele, o retângulo, né? E vou aparar. E este outro aqui também, o retângulo e ele, e eu aparo. E pronto, né? Então, agora está tudo aparadinho. Posso tirar os contornos. Com o botão direito aqui eu retiro os contornos e a gente consegue ver o logotipo em si. Certo? Vamos brincar com as cores então. Olha, eu vou colocar um quadrado aqui no fundo, preenchendo essa página. Vou preencher ele e vou deixar este fundo na cor vermelha, tá? A cor vermelha vai ser a cor base de fundo para esse logo, tá? Vai ser esse vermelho um pouco mais escuro. Então vou pegar aqui o conta-gotas, vou jogar o vermelho aqui. E ele já está aplicado. A pizza em si, eu vou deixar ela na cor amarela, certo? O que a gente faz aqui? Vou pegar aqui o conta-gotas, pegar esse amarelinho e vou jogar aqui na nossa pizza. Tá? Esse mesmo amarelo, ele pode estar no nome ou não, vou escolher ainda isso. Tá? A princípio eu vou deixar no nome para a gente visualizar. Agora eu vou pegar o mesmo vermelho, tá? E vou colocar no tomate. O tomate já está... O vermelho já está ali na parte de baixo do Corel. Eu vou simplesmente vir aqui e duplicando a cor. Vou pegar aqui as nossas azeitoninhas. Eu vou deixar elas verdinhas, como elas devem ser. Olha aí que bonitinho que fica, certo? E nós podemos pegar aqui, no caso, as folhinhas. Nós temos aqui essas pequenas folhinhas aqui. Colocar um tonzinho de verde um pouco mais escuro nelas, tá? Vou fazer um verde um pouquinho mais escuro, eu vou agrupar elas estão desagrupadas, certo? Olha aí, então a gente seleciona elas aqui e eu vou simplesmente vir aqui e deixar um tom de verde um pouquinho mais escuro nesses elementos, tá? O champignon, eu não vou mexer nele, vou deixar branquinho mesmo, e esses pequenos pontinhos, eu vou agrupar eles, tá? Eu não fiz agrupado, então agora eu vou agrupar eles para ficar mais fácil a gente manusear os elementos do logo. Opa! Eu estou fazendo pequenos quadros aqui para selecionar todos de uma vez. Vocês devem ter notado, né? E estes elementos aqui, eles poderiam estar numa cor, talvez o vermelho, outra vez branquinho mesmo. Vou só visualizar como eles ficariam, né? Acho que fica legal assim, vermelhinho. Olha aí, ó. Então, este logo, olha, ele ficaria legal em uma cor ou coloridinho, como a gente está colocando, tá? Vamos supor que você queira fazer ele em uma cor só, tá? Eu vou deixar os elementos todos em uma única cor para vocês visualizarem, olha. Ele fica legal, ficaria legal essa ideia, tá? Ele ficaria legal coloridinho também, como a gente colocou aqui. Eu vou deixar a escrita em branco para a gente visualizar e o 1 na cor azul, que é essa cor que está aqui agora, tá? Olha só. Então, para a gente visualizar como ficaria uma cor contrastante e saindo da paleta da pizza, né? Então, poderia ser um tom de azul, talvez um azul um pouco mais claro para dar mais contraste com o fundo, né? Mas daria para criar uma coisa legal também, tá? Eu não gostei muito, eu vou voltar para o amarelo, mas eu estou só fazendo testes para vocês visualizarem. Beleza? Então, aqui a gente consegue ter uma noção básica da criação do logotipo para uma pizzaria. A gente baseou naquela ideia, tá? Naquela ideia que estava aqui originalmente. Eu vou trazer ela aqui para vocês, tá? Eu vou abrir ela aqui, vou dar um corte no vídeo. Prontinho, trouxe ela aqui para vocês, olha. Então, eu me baseei no conceito dessa criação, mas a gente fez uma criação diferente,
uma ideia diferente aqui com a pizza, tá? Vocês poderiam desenhar a borda, daria para desenhar também, poderiam fazer outras coisas, né? Eu quis deixar ela bem simples mesmo, bem estilizada mesmo, tá? E vamos ver se fica legal, né? Se esse conceito aqui fica legal para um logotipo em si, definido, né? Eu vou pegar aqui o fundo, essa textura que eu coloquei, que eu simulei ela, né? Eu vou vir aqui no Power Clip, colocar dentro deste recipiente de fundo, vamos entrar aqui nela, eu vou ampliar ela aqui, certo? E daí ampliando ela, olha aí a retícula, eu vou deixar esse fundo vermelho, perfeito? Como a gente fez. E aqui eu posso brincar com as cores, eu posso colocar as cores num tom de vermelho mais escuro, ou então, se eu quiser, num tom de laranja. Eu vou colocar para vocês visualizarem aqui como ficaria um vermelho mais escuro. Então, não ficou muito gritante, né? Vou colocar um tom sobre tom com este vermelho aqui mesmo, ó. Um tom sobre tom para ficar uma coisa bem leve. Olha aí que legal que ficaria o logotipo, o fundo, né? Estilizado com essas retículas, tá? Poderia ser também, como eu mencionei, num tom de laranja. Então já vou criar uma cópia aqui para a gente visualizar. Vou fazer aqui um tom mais puxado para o laranja, ainda mais avermelhado, assim. Ficaria legal também, para a gente brincar, tá? Mas eu gostei mais desse escuro aqui, então essa é a ideia que eu quero trabalhar. Beleza? Então nós estamos chegando aqui no estilo do logo, tá? Que a gente faz para apresentar para um cliente o logotipo, tá? Ou a criação. Como eu mencionei para vocês na outra aula, essa criação que eu estou fazendo é uma criação básica, tá? Normalmente eu levaria horas e mais horas para deixar tudo alinhadinho, tudo mais bonitinho, tudo mais organizado, mas senão essa aula vai ficar muito extensa, eu não quero que a aula tenha 2 horas, 3 horas. Então, para isso, eu estou fazendo uma criação básica e rápida, tá bom? Bom, então agora eu vou apresentar para o cliente o logo. Como que a gente apresentaria? Na aula passada vocês aprenderam isso, tá? Eu vou trazer aqui, olha, já deixei tudo separadinho. Eu vou criar aqui o logotipo para o cliente visualizar. Então aqui é o logo em si, certo? E eu posso criar variações de cores para ele visualizar, tá? Então, a gente vem aqui, no caso do logo, deixa eu retirar essas retículas, tá? Porque essas retículas elas são só para ilustrar uma arte, não fazem parte do logo em si, né? O logo, na verdade, é só aquele círculo ali central, tá? Então, eu vou alinhar ele aqui e eu vou criar uma cópia dele aqui embaixo para a gente brincar com as cores de fundo agora, com as combinações de cor que este logo pode ter, tá? Então, eu vou fazer 3 combinações para a gente apresentar para o cliente, tá? A combinação vermelha, a combinação verde e a combinação do fundo amarelo. Amarelo talvez, eu vou simular para a gente visualizar, tá? Então, o logotipo em si, sem fundo nenhum, seria assim, perfeito? Este é o nosso logo, olha. O 1 ele pode estar no tom de amarelo, ele pode estar no tom de vermelho, né? Aí vocês, no gosto aí que vocês acharem que fica melhor, né? Aqui ele dá mais contraste, né? O vermelho dá mais contraste. E daí no fundo vermelho o logo ficaria deste modo, certo? Num fundo verde o logo ficaria deste modo. Opa! Ah, tá. O fundo ele tá aqui dentro, né? A cor. Dentro do Power Clip. Olha aí que legal. E num fundo amarelo, vamos fazer o amarelo aqui, que daí a gente faz a versão negativa do logotipo, tá? Então, no fundo amarelo, todos os elementos do logo poderiam estar em vermelho. Ficaria interessante também. Olha aí. E daí os outros itens, né? Eu vou colocar uma linha só para a gente enxergar aqui os itens, né? Então, o tomatinho, esses pontinhos, ficariam tudo amarelo, todos em tons de amarelo, na cor, né? E o fundo vermelho. Pronto. Vamos deixar essa escrita pizza em vermelho.
e daí aqui eu vou fechar. E nós temos aqui, sem fundo nenhum, né, a combinação do logotipo nas cores, né? Então, a paleta de cores nossa acabou mudando um pouco, né? Lembra que eu tinha pegado a ideia inicial de utilizar esta paleta? Então, eu acabei não usando essa paleta. A nossa paleta de cores, ela ficou do seguinte modo, né? Eu vou vir aqui e vou criar uma pequena paletinha de cores aqui pra gente, né? Nós utilizamos este vermelho, que está aqui, utilizamos este verde, certo? Que está aqui. Utilizamos o verdinho da azeitona, que é um pouquinho mais claro, que é este tom, e utilizamos o amarelo, que está aqui do lado, e o branco, né? O branco ficou ali também fazendo parte do logo, né? Então essa foi a paleta final de cores que o nosso logotipo teve, certo? E daí a gente pode apresentar para o cliente entender aqui as cores base. As cores base do logotipo. Beleza? Então, a variação de cor está aqui separadinho para você poder trabalhar. Se ele quiser fazer uma caixa de pizza vermelha, aí ele vai usar essa combinação. Se ele quiser fazer uma caixa de pizza verde, então ele pode fazer também, certo? Poderia até ser branco, né? Deixa eu ver. Ficaria legal branco também, né? Mas eu vou deixar o amarelo. Se ele quiser fazer uma caixa de pizza amarela, então ele pode usar essa combinação aqui. Deixa eu ver o verde como ficaria aqui. O verde ficaria bom também, né? Eu vou deixar o vermelho, que eu gosto mais. Certo? Então aqui está, no caso, o logotipo. Este logo, por ele ser um círculo, ele não tem a versão vertical e horizontal. Ele tem apenas uma única versão, né? Então, o único alinhamento do logo seria deste modo, né? O único uso dele. O que você pode mostrar para o seu cliente é a usabilidade do logo. Deixa eu deixar tudo maiúsculo. Eu vou deixar este logo aqui, por exemplo, utilizando os ícones e a letra, ou então a gente pode fazer a versão apenas com a letra, para o cliente poder usar também. Então, aqui está a versão da letra e a versão do logo em si, tá? A letra você poderia brincar, você poderia mostrar para ele que dá para ele usar o tom verde e vermelho, que ficaria bom, né? Ou então o tom vermelho e amarelo, mas a gente vai deixar uma cor apenas, só o vermelhinho, para ele visualizar como ficaria a peça, certo? Bom, ícones. Vamos simular aqui, no caso, que este logo ele vai ser usado em fotos de perfil, de Instagram, de WhatsApp e assim por diante, né? Então, para isso daí, você poderia pegar este logo e deixá-lo deste modo, tá? Eu vou simplesmente fazer o limite do ícone, né? Da cor, no caso. Vou deixar vermelho, certo? Então, para o fundo vermelho no WhatsApp, o logotipo ficaria assim, tá? Ele não está perfeitamente alinhado, eu vou alinhar ele aqui pra gente. Isso, agora sim, né? Ele fica um pouquinho mais para cá mesmo, mas a gente está respeitando a borda dos outros elementos, né? Certo? Então, se a gente alinhasse por igual, ele ficaria assim meio torto, né? E assim, mesmo ele estando um pouquinho desalinhado do centro total, o 1 ele vem mais para o canto, mas ele fica mais harmônico na visualização. Olha aí que legal. Então, poderia ficar assim uma imagenzinha de perfil de Instagram ou de WhatsApp, né? Ou então poderia seguir as outras cores que a gente já colocou, o verde, né? Ou se ela for amarela, no caso, como a gente fez aqui, né? Com os elementos todos em vermelho. Tá? Então, para isso, eu vou deletar aqui, eu pego essa versão que já está pronta e trago para cá, para ficar mais fácil da gente trabalhar, ficar mais rápido, tá? Então, olha aí que legal. Então, essa aqui seria uma versão para imagem de perfil. Aqui, perfeito. E se for o íconezinho do site, né? O íconezinho do site, ele é muito menorzinho, ele é bem pequenininho, um íconezinho para aplicativo, né? Então, para o site, por exemplo, não apareceria esses detalhinhos, né? Não daria para ver, ele ia ser muito pequenininho assim.
Então, uma sugestão, né? Vocês poderiam eliminar todos os detalhes da pizza, certo? Poderia eliminar, aumentar um pouco aqui o espaço entre a letra e o logo para ele ficar mais visível, né? Note que ele fica mais visível. Você pode até separar um pouquinho mais aqui, né? Talvez diminuir um pouquinho mais, olha, e fazer assim para ele ficar mais visível quando ele fica pequenininho. Tá vendo? Então, pequenininho já daria para enxergar, tá? Mas eu vou mostrar uma outra solução para vocês, tá? Olha aqui, ó. A gente poderia pegar e deixar a versão em vermelho, a versão em amarelo, com os elementos em vermelho, no caso. Então, dependendo de como ele for trabalhar com a marca, ele segue uma ou a outra, né? Deixa eu descer isso daqui. E eu quero mostrar para vocês uma outra proposta, tá? A proposta que seria da gente pegar e tirar a palavrinha pizza e deixar apenas o 1 aqui no centro, certo? Então, o 1 poderia ficar no centro. Nós poderíamos pegar e deixar este pequeno elemento de pizza. Talvez, deixa eu fazer um teste para a gente visualizar, tá? Vou fazer o teste. Poderia trazer o 1 para frente, deixar ele com um contorno bem mais grosso. Vou brincar com o contorno aqui, tá? Só para a gente visualizar. Pronto, atrás do preenchimento. Vou deixar ele bem grosso mesmo, tá? Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais ainda. 16, isso. E talvez assim, ó. Esse poderia ser um pequeno ícone para a internet, né? Imagina o site bem pequenininho, né? Vai estar bem pequeno isso. Já está num tamanho pequeno, não precisa diminuir mais. Mas aí daria para visualizar o que é, né? Apenas um íconezinho ali com a letrinha 1, com o número 1 no caso, né? Vou deixar verdinho para a gente visualizar como ficaria. Daria para usar também, olha. Ou então daria para usar a versão negativa, ele em amarelo, com os elementos ou o círculozinho secundário em vermelho. Olha aí, talvez a letrinha em vermelha também, né? Pronto. Então, vocês têm essas opções para o seu cliente usar. Quando for um íconezinho de site bem pequenininho, você pode mostrar para ele que ficaria legal ele usar de um desses modos, né? Este modo aqui eu gostei mais, né? Esse aqui descaracterizou um pouco, apesar ainda de estarmos dentro da linguagem do logo. Ah, mas ele vai fazer uma marca d'água para ficar numa folha de pedidos ou em algum outro elemento, né? Então, para isso, nós vamos vir aqui, eu vou deixar todos esses itens aqui agrupados, tá? Bom, a marca d'água poderia ser colorida, né? Mas eu vou fazer apenas a versão preto e branca. Eu vou transformar esses elementos em um item apenas, tá? Então, eu soldei eles. Eu vou vir aqui e vou furar o fundo, vou aparar o fundo, para que ele possa ser um item solto, tá? Vou aparar também um item único, né? Pronto. Então, agora a gente tem apenas um item, apenas, né? Um logo de uma cor, e ele pode ser usado de marca d'água para vocês colocarem no fundo aí, por exemplo, de um impresso, né? Ou se for numa arte gráfica, também ficaria legal se fosse um tonzinho, né, de amarelinho ou um tonzinho de vermelho, tá? Mas a marca d'água do logo está aqui, né? E a versão em uma cor do logo, ela pode ser usada no vermelho, como nós mostramos, certo? Ela pode ser usada também, no verde, que é a cor base, e no amarelo também ficaria legal, dependendo da aplicação, dependendo do fundo que ele for usar, certo? Então, você pode apresentar para o cliente as cores base aí, que ele pode usar a marca dele. Beleza? Então, basicamente seria isso. Eu não agrupei, deixa eu agrupar aqui e trazer para cá. E para você ganhar o cliente aí, para o cliente comprar a ideia, você pode simular como ficaria o logo para ele, tá? Então você simula o logo como ficaria, por exemplo, num boné. Aí você vem aqui e simplesmente joga em cima, tá? Eu peguei essas imagens na internet, peguei esse bonezinho aqui na internet vermelho,
Então eu vou, opa, pronto. Salvar. O computador está dando sinais de cansaço já. Então a gente pode simular aqui como ficaria o logotipo num boné. Beleza? Vou simular como ficaria o logotipo na camiseta. Então ele pode vir aqui no bolsinho da camiseta, olha, que bonitinho. Para deixar lá os atendentes da pizzaria todos personalizados. Ele pode vir também aqui no avental, certo? Olha aí que legal. E você tem a opção de oferecer para o seu cliente os elementos conceituais, né, os elementos criados aqui para o logo, para que ele use numa arte, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Nós criamos aqui, por exemplo, esses detalhezinhos, né? Ó, esses itenzinhos. Eu vou deixar o champignon amarelinho. Cadê o champignon? Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. O champignon eu vou deixar amarelinho. Então são itens que dá para usar, por exemplo, no fundo de uma arte, no cantinho de uma arte. Certo? Eu vou vir aqui, olha, vou tirar a cor e nós vamos vir aqui e vou escrever aqui elementos para você explicar isso para o seu cliente. Elementos. Certo? Então, olha, são elementos que dá para ele usar na camiseta, por exemplo, e fica muito legal, né? No avental, na camiseta. Imagina você fazer o avental e no avental você colocar assim, ilustrar ele com esses elementos soltos na parte de baixo aqui, tá? Como este avental ele está na cor vermelha, né? Eu vou só ilustrar usando esses itens na cor branca. Olha aí. Então você pode mostrar para ele que na arte gráfica ficaria legal, pode ser menorzinho, é claro, né? Eu acabei usando o grande aqui, mas você pode brincar aí na sua criação de arte aí e colocar esses elementos, talvez no impresso também, quando você for fazer um cartãozinho de visita, ou for fazer um panfleto da pizzaria. Então esses elementos eles podem estar brincando ali com alguma coisa da arte, certo? Então basicamente é isso, gente. Isso daqui seria uma criação, a ideia que vocês vão apresentar para os seus clientes. Né? A inicial está aqui, né? Então você vai mostrar para ele o logo. Olha, você pensou no logo despojado, um logotipo estilizado, simulando um desenho da pizza, os elementos todos soltos, né? Você colocou uma letra bem descontraída para dar um movimento, e daí você fez aqui a combinação de cores para o seu cliente poder usar. Você vai mostrar para ele que ele pode usar apenas a letra, marca d'água, né? Em uma cor, os elementos para ilustrar uma peça gráfica, né? Olha aqui os elementos. Eu vou pegar os elementos que estão aqui com fundo branco já, só para vocês visualizarem. E eu vou ilustrar essa pequena arte aqui como exemplo, tá? Aí você pode mostrar para o seu cliente que nos impressos, nas coisas que ele for fazer, ele pode usar esses elementos no cantinho, que vai ficar legal, vai dar um charme na arte. Vou colocar aqui no cantinho assim, deste modo. Opa! E vocês estão vendo que nós criamos tudo, né? Nós não pegamos nada pronto da internet, não pegamos nada, apenas o conceito que nós vimos lá e estamos replicando aqui o conceito do logo em si, tá? Olha aí, ó. Então, dependendo da criação, dependendo de como você for trabalhar com a arte, você pode dispor, né, esses elementos nos cantinhos, logicamente de um modo mais bem organizado, né, com mais calma. Eu estou fazendo aqui tudo bem apressado para mostrar para vocês apenas a usabilidade. Beleza? Então você pode explicar isso para o seu cliente, deixando esse elemento aqui. Opa, deixa eu diminuir tudo. E você pode mostrar para ele sempre que você fizer um logo, você mostra ele aplicado, né, como ficaria aplicado numa camiseta, num boné, num avental, que isso daí vai fazer diferença. Seu cliente vai bater o olho e ele vai querer fechar, porque ele vai gostar, não tem como ele não gostar, dependendo da criação que você fizer, tá? Logicamente que
para uma criação de pizzaria, para uma criação de qualquer outro tipo de logo, antes você vai fazer um briefing, né? Aqui esse é um logo de exemplo, né? Você vai criar ele com mais calma para ter mais cuidado na criação, não fazer correndo igual eu fiz para esse vídeo não ficar extenso. Então, fazendo isso, você vai apresentar para ele. Você pode exportar em PDF esses elementos, enviar para ele ver, explicar direitinho para ele. E assim ele vai poder ter uma visão de como vai ficar o serviço pronto. Mas, basicamente, seria isso. E nas próximas aulas, né, se você não quiser perder, você saiba que nós vamos fazer a mesma coisa para maquiagem, para comida vegana, para arquitetura, assim como nós já fizemos para a academia, tá bom? Na academia, nós criamos um logo em cima de uma foto. Eu peguei uma foto e transformei ela num ícone manualmente e criei ali os elementos, tá? Na pizzaria, nós pegamos um outro logo como referência e criamos o nosso, tá? E na maquiagem vai ser um monograma. Vocês vão aprender a fazer um logo utilizando um monograma. Isso que nós vamos criar aqui, tá? Então, eu estou fazendo essa aula com todo carinho, com todo capricho para vocês aprenderem a como fazer os seus próprios logotipos. Então deixa um like nesse vídeo que isso vai ajudar bastante a gente. E uma dica especial que eu dou para vocês aqui, tá? Se você chegou até aqui, uma dica especial para você é conhecer o curso Design Gráfico Jovem Empreendedor, tá? O curso está aqui, eu deixei separadinho para mostrar para vocês. Aqui está o curso, olha. Ele vai ensinar para vocês do zero ao avançado sobre tudo que você tem que aprender para trabalhar com o design gráfico. As minhas aulas estão sendo lançadas aqui no YouTube, mas eu não tenho tempo para fazer muitas aulas, né? Porque eu tenho que trabalhar. Este canal ainda não é mantido. Então, um dos modos de você ajudar o canal é você se tornando membro ou adquirindo esses treinamentos, essas coisas que a gente oferece aqui para vocês, tá? Este treinamento aqui ele vai ensinar para você o CorelDRAW completo, o Photoshop completo, Illustrator completo, InDesign completo também. Você vai aprender a trabalhar com esses programas básicos aí de design gráfico que todo designer tem que saber usar, tá bom? Pelo menos o básico você tem que saber desses programas. Você vai aprender também o Lightroom para tratamento de fotos, muito usado na fotografia. Você vai aprender a trabalhar com 3D no Photoshop, com cenários virtuais. Você vai ter os conceitos básicos de design, vai aprender a trabalhar identidade visual, gestalt, semiótica e outros conceitos gráficos aí do design gráfico, né? Você vai aprender também, por exemplo, sobre tratamento de imagem, matte painting, que é a criação de fundos, cenários virtuais, muito usado em games, muito usado em filmes e assim por diante. Design de produtos, design de logotipos, né? E aí vai, né? Tem o Camera Raw também. Então é um curso bem completo, um treinamento bem completo e bem barato, gente. Além disso, tá? Eu não mencionei anteriormente, mas tem um curso de desenho aqui dentro e um curso de caricatura. Vai estar tudo junto. E isso tudo, o plano, são planos, né? Tem um plano aqui que ele é de R$20 por mês. Seriam 12 parcelinhas de R$20. Então é baratinho, né? Ou à vista ele é mais barato ainda, é R$197. Ou então ele aqui, o plano completão, é R$31 por mês, à vista R$297. Aqui você mostra o que você tem no plano básico e no plano completo, compensa demais, viu? Pela quantidade de conteúdo que você tem aqui, já prontinho, já gravado, você abre hoje e estuda ele todo em uma semana, em 2 semanas ou mais. Você assiste todas as aulas, né? Eu vou levar anos para conseguir colocar isso tudo no canal, no ritmo que eu estou conseguindo trabalhar, né? Porque eu, infelizmente, não vivo do canal ainda, tá? Quando eu viver, eu vou conseguir colocar mais conteúdos aqui. E para que a gente possa viver do canal, aí eu convido você para ser um membro do canal. O membro do canal, como nós temos aqui esses membros que já são assinantes do canal, o membro tem direito aí a downloads exclusivos, a vídeos a mais, lives exclusivas e outras coisas que você pode ter como membro. Então, para isso, seja um membro do canal e apoie o nosso trabalho, apoie aqui o nosso conteúdo, beleza? E se você chegou até aqui no vídeo, eu agradeço você de coração, porque é muito importante ficar ao final no vídeo para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Vai aparecer para você aqui na esquerda a lista com todos os vídeos do curso de CorelDRAW
Então, se você clicar aqui, você vai ver a lista completa da aula 1, a última aula que nós já lançamos. Vai ter aqui na parte de cima para você uma recomendação de vídeo do YouTube, da última aula que nós lançamos. E também aqui embaixo para você uma recomendação que o YouTube escolheu em cima dos seus gostos, das suas preferências. Será que o YouTube acertou? Então, escolhe um desses vídeos aqui, me acompanha mais um pouco e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!